vamos falar de relacionamento com a nossa comentarista e psicóloga Pamela Magalhães. Vamos lá. Pamela, muito boa noite. Boa noite, muito bom estar aqui. Relacionamento à distância, então esse é o tema dessa noite. Gente que se ama ou acha que se ama e vive longe, é isso? Pois é, eu acho que se a gente pudesse escolher, né, se o coração pudesse escolher a dedo, quero alguém pertinho, do meu lado, vizinho. Exato. Nem sempre é assim, né? Então às vezes a gente se apaixona por pessoas de outro estado, né, de outro país também, e tem que lidar com essas dificuldades. Sobrevive um amor de outro estado, de outro país? Se existir amor, cumplicidade e muita vontade de estar junto, vai sobreviver. O que é vontade de estar junto? Primeiro a pessoa tem que avaliar se ela suporta essa relação. Ela suporta? Eu aguento? Eu tenho que ver no meu histórico. Eu vou aguentar ceder, eu vou ter essa flexibilidade, lidar com as minhas limitações, com as minhas inseguranças, com as minhas desconfianças. E a vontade de estar junto é justamente os dois terem o mesmo plano. Então a gente quer estar junto sim, mesmo sabendo das limitações, das dificuldades dessa modalidade de relacionamento. Mas não ajuda a pensar assim, é por um tempo, daqui a um tempo as coisas vão melhorar. Então, sim, tem relacionamentos que é de fato por um tempo, mas tem outros relacionamentos que ficam assim sem um tempo determinado, né? Então a gente não pode pensar no tempo, mas pensar também qual é a forma que eu lido com esse relacionamento. Então, alguns pontos importantes para a gente pensar. Primeiro, avaliar se você aguenta. Segundo, ter muita conversa para ver se existe essa vontade de estar junto de ambas as partes. E alguns movimentos importantes. Lidar com a desconfiança, porque o excesso de desconfiança vai pesando a relação da Alcides, a relação vai ficando chata. Porque ele está lá, vivendo sozinho, ela está lá, mas... As fantasias, né? Então a confiança tem que estar bem alinhadinha ali, criatividade, né? Então criar formas de estar junto. Então, hoje a gente tem, né, tanto recurso para poder compartilhar, para poder, mesmo estando longe, estar pertinho. Porque tem gente, Dalcides, que está perto, mas está longe. Certo. Isso né? É fato. Então, isso é fato. Eu vejo casais que estão longe de alguma forma, né, em outro estado, por exemplo, o caso do consultório, e eu vejo que eles conversam, né, e trocam, então todo dia, jantam juntos até, né, ligam ali o Skype, por exemplo, jantam juntos, e tem planos, tem um até que compra o ingresso no cinema, vão ver o mesmo filme no mesmo horário, então vão ter sempre assunto para conversar, para trocar. Mas quando entra, por exemplo, ali, num determinado momento do relacionamento, que teve que haver por umas questões, por exemplo, profissionais, e aí um ficou num lugar, o outro foi para o outro. Mas o conhecimento não é fundamental, por exemplo, se os dois se encontram numa viagem e de repente ela volta para São Paulo e ele vai para o Mato Grosso. Ali eles não se conhecem, como é que eles vão criar intimidade morando cada um no estado? Então, eu falo que os encontros eles são subjetivos, né, Dalcides? Às vezes a gente fala, mas eu só fiquei com essa pessoa 2 meses, mas é de uma intensidade tão grande, e que esses 2 meses bastaram para que eles quisessem ter uma vida juntos, mesmo que de alguma forma distantes. Eu acho que essa história do amor é bastante subjetiva, questionável, e só sabe quem sente, né, quem está assistindo, falando assim, mas comigo foi assim. Eu conheci meu marido numa viagem, me apaixonei, a gente está junto, lidando com as limitações. Eu conheço a história, por exemplo, namoramos 2 anos à distância e depois a gente se encontrou. Então, pronto. Mas é muito importante que se você mora longe do teu parceiro, tentar achar formas de marcar algumas visitas periódicas, né, Dalcides? Porque a gente precisa ver a pessoa com que a gente se relaciona. Claro que tem que lidar dessa forma, né? Vamos compartilhar, vamos conversar, achar formas de estar ligadinho um no outro. Mas tem que ver, tem que visitar. Outro ponto importante é plano. Tem que ter plano, porque essa é uma forma de vincular. Plano comum. Plano. Então, assim, bom, então a gente vai fazer o quê? A gente vai viajar? A gente vai comprar um terreno? A gente vai comprar um apartamento? O que a gente vai fazer? Porque esses planos fazem com que as pessoas se encontrem, mesmo estando distantes. Tem perguntas já de telespectadores, estamos ao vivo, hoje é noite de quinta-feira, né? Noite de quinta-feira, estamos ao vivo, agora são 20 horas e 51 minutos. Participa com a gente pelo nosso site www.redevida.com.br/Tribuna Independente. Vamos lá, Paulo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Pamela, boa noite a você, telespectador, que participa então através do nosso site, eu repito, redevida.com.br/Tribuna Independente. Deixa sua pergunta clicando no botão Participe ao vivo. Quem está perguntando agora é a Mônica, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pamela, ela pergunta como saber
se aguenta, se nunca passou por essa situação de ficar longe do namorado. Ela namora 2 anos, o namorado vai viajar daqui a alguns meses e eles nunca ficaram mais do que 2 semanas longe um do outro. Mônica, que difícil! E Mônica foi rápida, né? Poxa, Você falou, ela já entrou. Mônica, analisa a tua vida com ele, né? Que tipo de cumplicidade vocês têm? Quais são os acordos? O que esse relacionamento desperta? Porque se a gente estiver falando de um relacionamento de muita cumplicidade, um relacionamento que você sente segurança, que é gostoso, que vocês têm mesmo essa vontade de estar junto, tem muito sentimento aí envolvido, eu imagino que você suporte. Agora, se a gente estiver falando de um relacionamento com muito ciúme, né? Mesmo ele estando ali, tem que estar perto para ter controle e é tenso, com desconfiança, e você nunca confia, e está sempre perguntando, sempre duvidando, aí é bem difícil que o relacionamento dê certo. Mesmo que você não tenha vivido, pensa um pouquinho como você lida com as suas questões, quanto segurança na vida, você consegue ter segurança com as pessoas que você se relaciona ou não? Então pensa um pouquinho, porque isso tem que estar alinhadinho, viu, Delcides? Senão a gente não consegue, é um estresse geral. Saudade, né? Saudade, como é que a gente lida com a saudade? Será que tem assim, alguma fórmula, algum encaminhamento? O que a gente faz? Se tivesse, estava bom, né? Tava bom. Tava muito bom. A gente tem saudade. Não, mas você começou falando, hein? Você falou assim, manda uma foto e tal. Às vezes, não, eu acho uns assim, mimos. A pessoa está longe, Delcides, então a gente tem que sempre, eu sempre sou a favor da gente exteriorizar as coisas boas que a gente sente. Então, conta pro outro quando você gosta, divide com ele, mima, porque teu parceiro está longe. Não que você não tenha que fazer isso com quem está perto, tá? Mas quem está longe, é importante investir nisso, mimos. Então, divide, conversa, manda foto. Você foi num restaurante legal? Tira uma foto, um lugar legal que eu fui. Você foi em outro, teve uma experiência, passou, né, de repente no exame, alguma coisa importante. Conta, compartilha. Isso faz com que o outro sempre esteja ligadinho em você. Agora, a saudade é sinal que a gente gosta. Saudade é gostoso. Não fuja da saudade, né? Só se tem saudade, saudade do que é bom. Um amigo meu fez uma canção com isso aí. Só se tem saudade do que é bom, é verdade. Do que faz diferença. Então, a gente tem que lidar com a saudade entendendo que esse relacionamento, ele pede muita maturidade emocional do casal. Lidar com as tolerâncias, saber ceder, porque às vezes o casal, ele quer controlar, né? Fica um querendo controlar o outro. O outro não pode sair na cidade, a outra não pode, não pode, tem que ficar ali, vendo televisão, né? Falando, olha, agora estou tomando banho, agora estou sei lá o quê. Não. Vai policiando. Não, né? Isso, eu vou contar uma coisa pra vocês, é muito triste, tá? Mas não adianta, tá? O ser humano normal, ele precisa socializar, ele precisa sair. Então, se você fica prendendo, você pode dar asas a mentiras. E aí, quando descobre, dói. Então, lida com a realidade. Você tá longe, teu parceiro pode ir num restaurante, tá na casa de um amigo, isso não quer dizer que ele vá te trair, muito pelo contrário. Se o relacionamento tivesse segurança, tanto você quanto o teu parceiro vai fazer isso de um jeito saudável, gostoso, porque o sentimento aguenta. E nada como a confiança para fortalecer um vínculo. Daqui a pouco a gente vai para as ruas, porque tem perguntas que foram feitas ao longo do dia de hoje pelos nossos telespectadores. Mas temos agora a participação ao vivo. Vamos lá, Paulo. Pois é, Delcides, muito telespectador participando. Você também pode mandar sua pergunta redevida.com.br/Tribuna Independente. Você pode mandar por lá, como fez o Ricardo Matos, de Olinda. E ele fala, Pamela, devo mudar meus planos de viagem por causa da minha namorada? Porque eu não sei se eu consigo ficar tanto tempo longe dela. Ricardo, falou em plano. Né? Com certeza, eu acho assim, a sua dor é muito compreensível, mas olha só, mudar os planos, né, aquilo que é importante para você, eu acho que não é muito interessante. Né? Acho que é importante, inclusive, conversar isso com ela, porque se for algo importante para você, se for alguma coisa que te ajude profissionalmente, né, que vai te tornar um profissional melhor ainda, ela tem que estar do seu lado, né? Ela tem que estar junto, falar, poxa, que bacana. E vocês juntos, se a relação tiver maturidade, cumplicidade e muito amor, o amor, ele renuncia a muita coisa. Então, ela pode renunciar às inseguranças e realmente te ajudar e te dar muito apoio, para que você consiga estar lá e o relacionamento está firme ainda. E deixar de fazer algumas coisas que são importantes, depois pode ter um preço muito alto, né? Com certeza. De colocar a culpa, eu realmente não tive sucesso profissional, porque você não me deixou. E a gente renuncia ao egoísmo quando a gente ama. Porque a gente quer ver o outro feliz também. E ver o outro feliz é estar feliz também. Vamos para as ruas, vamos lá. Pamela, um relacionamento à distância pode dar certo? Como eu disse, o relacionamento
pode dar certo, vai depender da sua vontade, da tua parceira, que ele dê certo e que vocês consigam afinar as dificuldades, um ajudar o outro está mais inseguro, dá uma ajudinha, conversa, deixa o outro fortalecido, não fica na vaidade cutucando, né? Porque aí o outro fica enciumado, aí você se sente amado. Pelo contrário, fortaleça o vínculo para a relação suportar a dificuldade. Mais uma pergunta das ruas, vamos lá. Quando a distância chega, o que ele ou ela deve exigir um do outro? Exigir. Eu acho que... Tira essa palavra exigir. Tira essa palavra exigir. Aí, professora Pamela já... Proponha, né? Proponha. Então, assim, muita criatividade, muito carinho, delicadeza, entender que talvez um esteja mais vulnerável, mais inseguro que o outro, ajudar a lidar com essa situação difícil, porque é um obstáculo da relação. E ao contrário do que muita gente acha, não fica se sentindo vitimizado, não, pela situação. Você pode crescer muito e amadurecer, lidando com as limitações da vida e crescendo quanto indivíduo. Manter a fidelidade, a distância. Algumas pessoas dizem, isso é impossível. Ué, depende. Como que você tá com essa relação? Tem muita gente que tem o outro colado aqui do lado, relacionamento assim, e está traindo. Então, a questão não é o quanto você está perto fisicamente, mas como você está aqui dentro, na emoção. Você tem que estar alinhado com o teu parceiro, ter plano, ter vontade de estar junto, estar cúmplice ali, ter uma razão para acordar todo dia e falar que gostoso que eu tenho essa pessoa. Sentir segurança e sentir reciprocidade de sentimento. Vamos à pergunta, a última pergunta da noite, Vamos telespectadores nas ruas. Vamos lá. Pamela, o amor pode existir com toda essa distância? Pode. O amor pode existir Mesmo que sempre. dure muito tempo. Muito, muito, né? Tem inclusive pessoas que perdem outras e continuam amando muito. O mais importante é isso, é você querer fazer movimentos, entender, lidar com as tolerâncias, saber ceder, querer que o outro seja feliz, ajudar, não ficar limitando, segurando, querendo controlar o outro. Muito importante isso. Para de querer controlar o outro. E um ponto importante que a gente não falou. Muitas vezes, quando acontece esse tipo de relacionamento, a família, os amigos, até para proteger, fica falando, né? Mas olha, vai ficar longe. Se você acreditar nesse amor, nesse sentimento, siga seu coração. Porque só quem vive a relação sabe do tamanho do sentimento. Pamela Magalhães, psicóloga e nossa comentarista. Pamela, próxima quinta-feira tem Jogo do Brasil. Tem. Próxima quinta-feira é feriado. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Você vem ou não vem? Lógico que eu venho. Vem? Venho. Feriado, Jogo do Brasil, Dia dos Namorados. Venho, mas é um tema tão Boa. grande. Eu só vou deixar meu site. Quero, por O meu favor. site é www.pamelamagalhães.com.br. Lá eu tenho espaço. Se você quiser mandar a sua pergunta, eu respondo 2 perguntas, pelo menos, por semana. pamelamagalhães.com.br. Isso. pamelamagalhães.com.br. Pamela, obrigado por ter vindo. Obrigada. Nos vemos semana que vem. É isso aí mesmo, nos vemos semana que vem. Ou seja, quinta-feira que vem, feriado, vamos estar aqui. Tem jogo...